Agora, Estados Unidos, a invasão ao Capitólio. Novas evidências e testemunhos mostram que tweet do presidente Donald Trump, do então presidente, promovendo um protesto em 6 de janeiro, uniu grupos extremistas e levou a pedidos de violência. Então, a gente vai até os Estados Unidos com Eliseu Caetano. Essas novas informações estão sendo analisadas de que forma aí nos Estados Unidos? Eliseu. Olá, Thiago, muito bom dia para você, para a Adriana e para todo mundo que acompanha o Jornal da Manhã. Essa foi a 7ª audiência daquela equipe que analisa todas as evidências do ataque e invasão ao Capitólio que aconteceu no último dia 6 de janeiro de 2021 e que deixou 5 pessoas mortas e pelo menos 140 outras feridas, incluindo aí policiais. Esse grupo que trabalha na Câmara aqui dos Estados Unidos fez essa 7ª audiência e trouxe novas evidências, numa clara tentativa de tentar chegar ao então presidente Donald Trump. Nessa audiência que aconteceu ontem, durante boa parte do dia, lá em Washington, capital aqui dos Estados Unidos, os congressistas mostraram um Twitter datado de 19 de dezembro de 2020, postado a 1h42, feito por Donald Trump, onde após uma reunião que teria durado cerca de 1 hora com os conselheiros externos e onde Donald Trump teria pedido para que as máquinas de votação fossem apreendidas, Donald Trump logo em seguida teria feito esse post. Quem nos acompanha aí através da televisão, do streaming, da internet, consegue ver esse tweet onde ele chama: grande protesto em DC no dia 6 de janeiro. Esteja lá, será selvagem. Foram as palavras utilizadas por Donald Trump em seu Twitter e que, de acordo com os deputados, teriam motivado pelo menos 2 grupos extremistas a buscar aí essa manifestação que terminou de maneira trágica aqui nos Estados Unidos em 6 de janeiro de 2021. Os congressistas continuam tentando se aproximar, como eu disse há pouco, do então presidente Donald Trump. E uma deputada, deixa eu buscar o nome dela aqui, Liz Cheney, de Rhode Island, ela afirmou que o comitê, a partir de agora, pode fazer referências criminais ao ex-presidente Donald Trump sobre o papel dele no ataque e invasão ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021. Essas foram palavras de Liz Cheney, deputada, ontem durante essa audiência, que foi a 7ª. A próxima audiência está marcada para acontecer daqui a exato 1 mês, portanto, a 8ª, e os deputados seguem tentando também fazer com que os filhos e os advogados de Donald Trump, também os seus conselheiros à época, prestem depoimento a fim de chegar aí mais próximo possível dos fatos, daquilo que aconteceu nos dias que antecederam o ataque e invasão ao Capitólio e também no dia, obviamente, do ataque à corte do país, viu? Dentro do tumulto, como eu disse há pouco, 5 pessoas morreram e outras 140 ficaram feridas. Eu volto ao estúdio. Eliseu Caetano, nos Estados Unidos, daqui a pouco você vai voltar no Jornal da Manhã sobre esse assunto, girando os nossos comentaristas, começando por você, Roberto Mota. Essas informações complicam a situação do ex-presidente Donald Trump? Isso faz parte do jogo da política partidária democrática, né? Os Estados Unidos é um país onde esse jogo acontece com muita força, com muita veemência. Vamos lembrar que os Estados Unidos já teve um presidente, né, que foi acusado de crimes gravíssimos, que foi Richard Nixon, ameaçado por impeachment, acabou tendo que renunciar. Teve outro presidente, Bill Clinton, que o Nixon era do Partido Republicano, o Clinton do Partido Democrata, que se envolveu num escândalo sem precedente, né, de assédio sexual com uma estagiária dentro da Casa Branca, também foi ameaçado por um processo de impeachment. Esse embate partidário é muito forte nos Estados Unidos. Isso é normal, faz parte da tradição deles. Todas essas audiências públicas na Câmara dos Deputados, elas tentam remontar o que aconteceu naquele fatídico dia 16 de janeiro, que pode ter insuflado e levado essa multidão, essa horda enfurecida a invadir o Congresso americano na maior ameaça à democracia, a principal democracia do planeta. E ontem eles estavam tentando justamente mostrar como fatos
propalados, incentivados pelo próprio Donald Trump, fizeram com que essa marcha chegasse ao Capitólio. Inclusive, havia um tweet arquivado que nunca chegou a ser publicado, mas que falava exatamente isso, né? Quer dizer, que incentivava esse pessoal a marchar até o Capitólio. Lembrando que isso terminou em 5 mortes e aconteceu depois de meses do presidente Trump martelando na mesma tecla de que havia fraude eleitoral e de que Joe Biden não era o candidato legitimamente eleito como presidente da República. Ele martela isso, convoca seus apoiadores para um discurso em Washington, D.C., no dia 6 de janeiro, e fala que eles deveriam ir até o Capitólio, só que diz que eles deveriam ir pacificamente até o Capitólio. E normalmente essa palavra pacificamente é usada pelos apoiadores do Donald Trump como justificativa de que ele não teria incentivado a invasão ao Capitólio. Só que todo mundo sabe como funciona isso na extrema-direita, o chamado apito do cachorro, dog whistle, né? Então, o presidente Trump, ao longo de todos esses meses, de todas essas semanas que sucederam depois da eleição, ele incentiva sempre os seus apoiadores a não acreditarem no resultado da eleição e a dizer que houve fraude, tanto que ficou famosa aquela frase stop the steal, né? Pare a fraude, pare com o roubo nas eleições, até que eles chegam, ouvem esse discurso, um longo discurso de Trump no dia 6 de janeiro e depois marcham para o Capitólio. E é justamente isso que essa audiência pública tenta mostrar, recontar essa história. E ontem também saiu uma pesquisa interessante que mostra que mais de metade dos republicanos gostariam que o candidato nas próximas eleições não seja Donald Trump, né? Do lado republicano, no Partido Republicano, que fosse outro candidato que não Donald Trump. Isso já pode apontar para um certo enfraquecimento do presidente, pelo menos entre os eleitores, não no Partido Republicano em si, mas entre os eleitores. Felipe? Bom, primeiro, uma coisa, outra coisa, né? Como se diz. As investigações têm que acontecer, todos nós vamos defender as investigações, especialmente a população norte-americana. Mas vale lembrar o clima, né, como a Amanda colocou, o clima das eleições norte-americanas, que realmente foram eleições muito estranhas, né? Primeiro que foi durante a pandemia, o evento das eleições, e tudo foi muito estranho. Ainda é estranha a eleição de Joe Biden, né? Uma pessoa claramente despreparada para o cargo de presidente dos Estados Unidos. A gente está vendo aí as imagens dele quase que senil, com muita dificuldade de governar a maior nação democrática e o país que defende a liberdade mundial. A gente vê a dificuldade de Joe Biden, então essa eleição realmente foi muito estranha, é muito esquisita. E a palavra pacificamente quer dizer pacificamente, não vejo isso como esse whistleblower que a Amanda está colocando. E marchar até o Capitólio não é necessariamente invadir o Capitólio. Então, quem invadiu o Capitólio, a violência que ocorreu, tem que ser julgada e condenada. Qualquer ato de violência nesse sentido tem que ser condenado. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Donald Trump claramente é uma ameaça para os democratas. Não vejo ele tão enfraquecido assim. Se tivesse enfraquecido, não estaria sendo atacado. E claro que os republicanos têm outras opções, como o próprio governador da Flórida, que está se destacando, mas vejo Donald Trump muito forte, sim, e eu vejo um medo da esquerda de que ele volte forte e ainda mais forte.